E aí, pessoal, tudo bem, meus amigos? Tudo em paz? Bom, mais uma aula nossa. Vamos falar sobre pontuação. Nós vimos um iniciozinho de pontuação, não foi, na aula passada? Bom, hoje vamos ver todos os pontos mais importantes, né, pessoal, de pontuação. Bom, primeiro, pontuação. A pontuação, ela contribui muito para a coesão e também para a coerência e clareza do que se escreve. Coesão, como assim, Marcos? Coesão, pessoal, significa harmonia entre as palavras, harmonia entre as orações e também harmonia entre os parágrafos, certo? Coerência. O que é a coerência? Coerência é um texto bem estruturado, um texto que tenha lógica, um texto que tenha sentido. São palavras que têm que ter sentido. E para ter sentido, tem que ter coerência, certo, pessoal? Serve também para a entonação da nossa voz, dependendo da pontuação, não é? Por exemplo, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, são muito importantes para a entonação da voz. A vírgula, ponto e vírgula, certo? Ponto final também, as reticências. Vamos dar uma olhada agora, certo, pessoal? Em tudo isso que eu falei. Olha aí, pontuação. Vamos lá. Servem para representar, nos casos do ponto, vírgula e ponto e vírgula, ou entonações da voz, como nós dissemos, né? Nos casos do ponto de exclamação e de interrogação, principalmente interrogação e exclamação, certo? Além de pausas na fala e entonação da voz, os sinais de pontuação reproduzem na escrita nossas emoções, intenções e anseios. Vamos ver nos exemplos, pessoal? Bom, o primeiro é ponto final, certo? Ponto final. O ponto final é um sinal de pontuação que marca uma pausa total, absoluta. Ou seja, quando você terminou a frase, pode ponto final. Vamos ver aqui. Exemplo de ponto final. Fiz um bolo de fubá para o lanche. Ponto final. Todos os dias ele sai de casa às 6 da manhã. Ponto final. Acabou, não é? O enunciado. O arco-íris tem 7 cores. Tá aí, pessoal. Isso aí é o ponto final, certo? Simples, não é? Vamos dar uma olhada agora, pessoal. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula é usado para indicar uma pausa maior do que a vírgula, sem indicar o fim do período da frase. Assim, um sinal intermediário entre a vírgula e o ponto final. Então, o ponto e vírgula, pessoal, ele fica no meio, fica a vírgula, depois o ponto e vírgula e no final fica o ponto final. Então ele fica intermediário, certo? Ponto e vírgula. Vamos ver agora para quais são o que é para que ele serve, né, pessoal? Isso é muito importante. O ponto e vírgula separa itens enumerados em listas, bem como explicações ou instruções divididas em itens. Vamos ver aqui os exemplos para ficar mais claro. Olha aí, pessoal. Foi requisitado o seguinte material. 2 pontos. Aí uma enumeração, não é? Papel, cartolina, lápis, canetas, borrachas, lápis de cor. Prefiro matemática. Meu irmão, português. Minha irmã, ciências. Vocês estão vendo, pessoal? Quando eu digo prefiro matemática, dou uma pausa. Meu irmão, português. Olha aí, quando eu digo meu irmão, tem uma vírgulazinha, não é? Mas eu, no instante, vou logo. Por quê? Porque a vírgula é só para você dar um descanso na voz. Isso é um pequeno descanso na voz. Prefiro matemática. Meu irmão, português. Minha irmã, ciências. Certo? Milena gosta de sorvete de doce de leite. Eu, de chocolate. Vocês estão vendo que há uma pequena quebra quando tem ponto e vírgula. Depois a vírgula é mais rápido, certo? A vírgula. Milena gosta de sorvete de doce de leite. Eu, de chocolate. Olha aí, pessoal.
ponto de interrogação. O ponto de interrogação é um sinal de pontuação utilizado no final de perguntas. Ou seja, qualquer pergunta que você for fazer, você no final bota o ponto de interrogação. Certo? E, deixando bem claro, pessoal, frases interrogativas diretas. Por que, Marcos? Porque tem a indireta que você não utiliza o ponto de interrogação, certo, pessoal? A indireta ela é discreta, certo? Faz a pessoa pensar um pouco mais. Vamos ver aqui os exemplos. Sabe a diferença entre frase interrogativa direta e indireta? Vocês estão vendo? Eu estou fazendo uma pergunta, não é? Se eu estou fazendo a pergunta, eu tenho que botar o ponto de interrogação no final, certo? Gostaria de saber se você sabe a diferença entre frase interrogativa direta e indireta. Vocês estão vendo, pessoal? Aí é uma frase interrogativa indireta. Por isso que eu não utilizei o ponto final, certo? Vocês percebem que ela é mais discreta, deixa a pessoa pensar um pouco mais, certo? Por isso que ela é uma frase interrogativa indireta, certo? A indireta não tem ponto de interrogação, certo? Já a direta não, certo, pessoal? É uma pergunta, certo? Esse outro, pessoal, afinal, você sabe ou não? Vocês estão vendo? Eu estou fazendo uma pergunta. Afinal, você sabe ou não? Interroga, certo? Se eu disser, pessoal, o seguinte, ainda na frase interrogativa indireta, alguém me diga onde está o pudim que eu deixei na geladeira. Aí é uma pergunta indireta. Se eu for transformar essa pergunta indireta para direta, pessoal, é o seguinte, onde está meu pudim que eu deixei na geladeira? Aí é indireta, não é? Aí é uma pergunta direta. Onde está o meu pudim que eu deixei na geladeira? Interroga. Certo? Ok, vamos passar para o ponto de exclamação. Ele é empregado no final de frase exclamativa. Frase exclamativa. Que expressam, olha o que é a exclamação expressa. Emoção, pode ser surpresa, pode ser admiração, pode ser indignação, pode ser raiva, espanto, susto, exaltação, entusiasmo e outros mais. Mas esses aí são os mais importantes, certo, pessoal? Olha aí, viva! Ganhei o prêmio da lotérica. Esse viva é entusiasmo, alegria, né? Por isso que eu botei ponto de exclamação. O que será das nossas mulheres? Olha aí, pessoal. O que será das nossas mulheres? Certo? Eu estou aí fazendo uma pergunta, certo? De exclamação. O bolo está uma delícia. Não acredito. Vocês veem aí esse não acredito. É um susto, não é? Certo? Dois pontos, pessoal. O sinal de 2 pontos é utilizado para citar a fala de alguém, iniciar uma enumeração, introduzir um esclarecimento ou explicação. Vamos dar uma olhada? Olhou para mim e disse, queira entrar, por favor? Certo? A Revolução Francesa defendia 3 ideais, 2 pontos, liberdade, igualdade e fraternidade. Abriu a mão do que mais gostava, 2 pontos, está em sala de aula. Mamãe foi ao supermercado e comprou, 2 pontos, 2 pacotes de arroz, 1 quilo de feijão e 2 quilos de frango a passarinho. Estão percebendo, pessoal? Novamente, 2 pontos utilizados para citar a fala de alguém. Isso vocês veem também, pessoal, é narração, não é? Citar a fala da personagem, certo? Iniciar uma enumeração e introduzir um esclarecimento ou explicação, ok? A vírgula. De todas as pontuações, a mais complicada, a mais chatinha é a vírgula, porque a vírgula ela tem
ela tem muitas maneiras de você utilizar. É claro que nós não vamos aqui estudar vírgula com detalhes. Nós estamos vendo, pessoal, só superficial, certo? Esse é o nosso objetivo. Não é dissecar a vírgula em todos os seus flancos, certo? Só superficial, que é o mais importante. Mais na frente, vocês vão ver a vírgula com mais profundidade, certo? A vírgula tem a função de separar elementos dentro de uma mesma frase ou oração. Vamos ver aqui. Objetivos, vírgula. Conteúdos, vírgula. Método e recursos didáticos compõem um plano. Certo? Ana, atenda a campainha. João, vírgula. Professor do ensino médio, vírgula. Está de licença. Quando ela diz, tem a função de separar elementos de uma mesma função, de uma mesma frase ou oração. Esses são os elementos, certo, pessoal? Aspas. As aspas, pessoal, ela representa o que? Aspa. A aspa representa uma citação, certo? Uma frase de alguém, certo? Estrangeiro, uma palavra estrangeira, você pode botar entre aspas, certo? Uma palavra criada, também você pode botar entre aspas. Vamos dar uma olhada aqui. As aspas são usadas para destacar citação. Citação, alguém falou alguma coisa, certo? Citou alguma coisa e você botou entre aspas. Como disse Júlio César, veni vidi vici, certo? Foi uma frase dele, certo, pessoal? Então bote entre aspas. Transcrições. Não sou nada. Antes, você viu? Não sou nada, antes do não, a aspasinha, abre aspas, não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo, fecha aspas. Você iniciou com aspas, quando terminou todo o enunciado, você fechou. Isso é uma frase do Álvaro de Campos, certo, pessoal? Ele é um poeta, certo? Escritor. Nomes de obras literárias ou artísticas. Você já leu A Insustentável Leveza do Ser? A Insustentável, A. Antes do A, estão vendo aí? Aspasinhas. Terminou toda a obra, terminei. Fecha aspas. De Milan Kundera. Estrangeirismos, neologismos, arcaísmos, gírias e expressões populares. A empresa responsável pelo Coffee Break ainda não chegou. Olha aí, pessoal, o nome Coffee Break é um nome estrangeiro, não é? Então você bota entre aspas. Se for neologismo, Marcos, que é um neologismo? É uma palavra criada, nova, certo? Você bota também entre aspas. Arcaísmo são palavras antigas, bem antigas, entre aspas. Gírias também e expressões populares. Palavras e expressões com ironia ou ênfase. Olha aí, pessoal. Lindo serviço, meu amigo. Lindo serviço. Esse lindo serviço, entre aspas, significa, pessoal, que não está lindo o serviço, viu? Está muito feio. Por isso, é um tom entre aspas, um tom de brincadeira, de ironia. Reticências. Reticências indicam um pensamento que ainda não terminou ou a omissão de alguma coisa que não foi escrita. Vamos lá, pessoal. Trata-se de um sinal de pontuação que demonstra uma interrupção. É basicamente isso, certo, pessoal? Interrupção da frase. Olha o exemplo. Renata foi ao supermercado essa tarde e comprou os ingredientes do bolo, 2 pontos. Ovos, leite, chocolate, vírgula, 3 pontinhos. Eu não quero continuar o restante, então boto 3 pontinhos, certo? À noite recebeu os convidados. A mulher pensou, vírgula, mas continuou sem saber que decisão tomar. Viu, pessoal? Ela está indecisa, não é? Então botei 3 pontinhos. Tem continuação? Tem. Só que eu não quero continuar, certo? Por isso que eu botei os 3 pontinhos, que é a reticência. Tudo bem? Travessão. É um sinal de pontuação usado, na maioria das vezes, no início das falas do discurso. Isso a gente vê muito, pessoal, na narração, não é? Discurso direto.
É também usado para substituir a vírgula ou os parênteses em orações intercaladas ou no destaque de alguma parte da frase. Intercalado, pessoal, é no meio da frase, certo? Exemplo, olha aí o travessão. Que horas são? Por favor. Travessão perguntou o desconhecido. Travessão, são 11 horas. Ele respondeu, certo? Respondeu a senhora. Travessão, obrigada. Obrigado. Vocês estão percebendo que na fala se usa muito travessão, certo? Exemplo de travessão. A quem o faça, travessão. Mas não aconselha, travessão. Por isso não farei. Eu podia botar, pessoal, uma vírgula no lugar da travessão aí, certo? Eles dizem, travessão, embora ninguém acredite, travessão, questão de confiança. Ele está fazendo o possível e o impossível para concretizar seu objetivo, travessão. Ficar com minha vaga dentro da empresa. Olha aí, pessoal, que amigão, hein? Aquelas duas meninas, travessão, a Camila e a Tatiana, travessão, ficaram ajudando no final da festa. Está intercalado, certo, pessoal? No meio da frase, certo? Ok? Parênteses. São sinais de pontuação usados para dar explicações, fazer observações acessórias, comentários ou reflexões. Vamos ver aqui, pessoal. Os conselhos dispensáveis do primo deram no que deram. Olha aí, pessoal, esse aí é só uma explicação, certo? Dos conselhos que ele achou dispensáveis. Comprou mais bolsas e sapatos, um dinheirão, e voltou para casa satisfeita. A imigração é mais importante que o conhecimento. Quem disse isso foi Albert Einstein, um físico, certo? Salve símbolo Augusto da Paz. Isso é, pessoal, quem disse isso está no nosso hino, a bandeira, certo? Vocês perceberam que o parênteses, então, serve para quê? É usado para explicações, fazer observações acessórias, comentários ou reflexões. Tudo isso o parênteses serve. Tá ok, meus amigos? Bom, então, pessoal, a parte de pontuação é isso, certo? Mas, de qualquer maneira, dê uma olhada no nosso livro, na página 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 e a 152, certo? Muitas páginas, mas tem muita leitura, pessoal. Não vá pensar, quantidade de páginas, muita coisa, mas tem muita leitura, certo? Tá ok? Então, não esqueçam. Páginas 154 até a 152. Tá ok, meus amigos? Valeu, um grande abraço e até a